Boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos à live da Igreja Missionária Rafah. Que bom você estar aqui conosco mais uma vez. Que bom. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 15, no versículo 1. Os 7 flagelos. Esse momento dos flagelos são exatamente o momento da ira do Senhor sobre a terra e principalmente, vejam bem, serão acontecimentos que vão atingir toda a terra, mas principalmente aqueles que se submeteram ao governo mundial, ao selo na mão, a marca na mão, a marca na fronte, aqueles que aceitaram ao anticristo e o seu governo. Vamos ler em Apocalipse, no capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. Os últimos flagelos, ok? As trombetas foram catástrofes da terra, mas agora os flagelos vão vir para arrebentar mesmo. Pois com estes se consumiu a cólera de Deus. Antes dele falar sobre os flagelos, como eu já falei, ele tem uma visão paralela. Depois ele volta para os flagelos imediatamente. E a visão paralela é mais uma vez sobre o céu, que eu vou estar falando especificamente sobre o céu na semana que vem, quando nós abordarmos o capítulo 19. Então ele está no céu e ele tem mais uma visão do céu, ele está tendo uma visão privilegiada, do alto. Vamos ler então o capítulo 15, versículo 2, a visão de João tem. Os gemidos entoou o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Preste atenção agora no versículo 5. Depois dessas coisas, que ele tem a visão, mais uma vez, do céu, no momento exato, ele está no céu e está vendo tudo que está acontecendo no céu, ele está tendo uma visão privilegiada. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingido ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus, e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Primeiro vale ressaltar que ele vê, no versículo 2 do capítulo 15, vi como que um mar de vidro. Lembra no capítulo 4, que quando João ele é arrebatado para o céu, e ele vê um mar de vidro que separa onde Deus está com os 4 seres viventes e 24 anciãos, lembra disso? E aí tem um mar de vidro que separa, quer dizer, ele tem a visão desse mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, quer dizer, mais uma vez, João vê o povo que veio da tribulação. Ele vê, eles não estão no altar, porque entre o altar onde Deus está, entre o trono onde Deus está e onde estão os anjos e outras criaturas, há um mar de vidro, logicamente, que é a visão que João tem, não é? João, para escrever, imagina qual a visão que João tem, e o vocabulário de João não é tão rico, então ele descreve um mar de vidro, como de vidro, agora com fogo, porque representa
a batalha e a pureza, porque sempre o fogo significa na Bíblia a pureza. Então, ele vê mais uma vez as pessoas que vieram da grande tribulação e os que venceram em frente do mar ali, em frente ao trono, esperando o momento final. Quer dizer, é uma visão paralela, que na semana que vem nós vamos nos debruçar para falarmos sobre essa visão. Quando ele fechar no capítulo 19, ele vai descrever mais uma vez essa visão do céu, onde ele está, vendo tudo do Apocalipse, e ele então descreve tudo, e ele vai ver Jesus voltando no capítulo 19. Aí então ele vê o santuário do testemunho, que era exatamente a representação do santuário, do tabernáculo, do testemunho, que era o tabernáculo que era colocado, que era feito aqui, que era usado no Velho Testamento. Ele vê essa representação no céu, onde saem 7 anjos desse local, que representa a Arca da Aliança, a aliança que Deus fez conosco. Vale ressaltar que algumas teorias incorretas dizem que Jesus está dentro desse tabernáculo agora, mas é incorreto, porque a Bíblia diz que ele está à direita de Deus e intercede por nós. E como também nós vimos no capítulo 5 de Apocalipse, quando João vê esse trono, ele vê ali o Cordeiro no meio do trono do Senhor. Então, não tem essa visão que Jesus está dentro desse santuário. Esse santuário é uma representação do tabernáculo que foi usado aqui na terra assim que o povo de Israel saiu do Egito, e ali tinha o Santo dos Santos com a Arca da Aliança, que é uma arca que misteriosamente, nós sabemos que é espiritual, sumiu. Então representa esse local espiritual, onde saem esses 7 anjos com a cólera de Deus para realmente a destruição final da terra. Vamos então ao primeiro flagelo, no capítulo 16. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens, olha que detalhe que ele vai colocar aqui, depois já vai dar a entender que todos esses flagelos, eles vão ser designados para aqueles que aceitaram todo esse governo prostituto de Satanás. Saiu, pois, o primeiro anjo derramou sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Viu que é uma praga destinada às pessoas que aceitaram essa marca. Algumas pessoas falam que é o chip. Eu não acredito que seja um chip, porque já está muito falado, mas também pode ser. Mas vai ser algo colocado na mão e na fronte. Lógico que na mão que a pessoa, às vezes a pessoa pode não ter na mão, mas a fronte não tem como. O segundo flagelo, versículo 3, derramou a sua taça no mar, e esse tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Lembrando que são os 3 últimos anos finais. Primeiro vai haver uma doença, úlceras malignas nas pessoas que aceitaram o governo do anticristo. Depois o mar vai ficar em sangue e todo ser vivente vai morrer. Vamos ao terceiro flagelo que João vê do céu. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Ou seja, as águas não ficaram mais potáveis. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que dizia: certamente, ó Senhor, Deus
Todo-Poderoso. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Ou seja, o anjo responsável por fazer isso, por isso que é chamado anjo das águas, que seja um anjo responsável pelas águas, ele glorifica a Deus dizendo, o Senhor sabe o que está fazendo, e ele se transforma, a água potável se transforma em água de sangue, ou seja, uma água impotável. O quarto flagelo, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então haverá um fenômeno solar, onde as pessoas ficaram queimadas, e mesmo assim os homens não vão se arrepender. O quinto flagelo, versículo 10. Derramou o quinto a sua taça, sabemos que é o quinto anjo, sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não arrependeram de suas obras. O quinto anjo, ele vai diretamente lá na besta, e onde todo o seu reino das trevas, e ele atinge exatamente a besta, e os homens, eles sentiam dores horríveis. Vimos aqui pragas destinadas especificamente aos adoradores da besta, lembrando que os flagelos são os momentos finais do Apocalipse, ou da tribulação. O sexto flagelo, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Vimos aqui no versículo 13 a trindade satânica. Boca do dragão, que é o diabo, boca da besta, que é o anticristo, a boca do falso profeta, que é o líder religioso, que vai ter poderes sobrenaturais. Eles vão estar soltando espíritos. Logicamente que é involuntário, eles não vão ter força, eles vão estar fazendo isso porque os anjos vão estar colocando, obrigando eles a fazerem isso, e os rios vão estar secando também. Versículo 14, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15, eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os que ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, saiu grande voz do santuário ao lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento,
e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Nós vimos aqui no capítulo 16, o último, que a terra vai ser completamente devastada, a terra vai ser completamente destruída, as ilhas vão ser chacoalhadas com um grande terremoto. Uma grande cidade, que João não diz qual é essa grande cidade no versículo 19, diz que uma grande cidade vai ser dividida se dividiu em 3 partes, perdão, e caíram as cidades das nações, quer dizer, haverá algo terrível que vai realmente dizimar a terra com terremotos e meteoritos que vão estar atingindo a terra de uma maneira terrível. Lembrando que nós estamos falando sobre os últimos momentos da terra. Vale ressaltar versículo 15 do capítulo 16. Eis que vem como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Amém? Então é importante que você vigie e que você guarde a sua veste. Então nós vimos que no capítulo 15, João ele vê a saída desses anjos que iriam trazer os flagelos do céu, eles vêm à terra e cada um desses flagelos estão, na realidade, os momentos finais para destruir a terra e também atacar os adoradores da besta. Eles vêm e simplesmente destroem toda a água potável, destroem o mar, destroem rios, e vai ser uns momentos finais que a terra vai passar. Nós vimos que o livro de Apocalipse tem 3 relatos sobre como a terra vai ser atacada. O primeiro relato está nos selos, que é uma visão geral, uma visão de longe. Segundo relato são as trombetas, que já mostram de perto até como os demônios vão agir na terra, e João vê o formato desse demônio, essa guerra espiritual. E o terceiro são os flagelos, que são os momentos finais de toda a destruição da terra. E também como os adoradores da besta vão estar sofrendo, e também como o anticristo, Satanás e o falso profeta, como eles vão estar agindo também saindo ranho de sua boca, com malícia, com maldade, espalhando, mas preparando os reinos para a grande batalha final, que não vai ser batalha nenhuma, nós vamos ver, no que chama-se Armagedon. Nós vamos agora para o capítulo 17, vimos o capítulo 15, que é a visão do céu, a saída dos anjos para os últimos flagelos. Capítulo 16 é a descrição de cada um dos últimos momentos da terra, quanto vai ser destroçada as terras. Os flagelos. O primeiro flagelo vão ser úlceras malignas sobre... É o primeiro, né? É, o primeiro flagelo. Úlcera maligna sobre os adoradores do anticristo, o da besta. Segundo flagelo, o mar em sangue. Terceiro flagelo, as águas potáveis em sangue. Quarto flagelo, o sol vai trazer queimaduras aos homens. O quinto flagelo, o trono da besta vai ser atacado e ali vão trazer dores para os homens, os seus adoradores. O sexto flagelo, os rios vão secar e a trindade,
a trindade maligna vai soltar rãs, espíritos imundos sobre a terra. Esses espíritos imundos podem ser tantas maldições que eles vão soltar. E o sétimo flagelo vai ser terremoto e saraivada de pedras sobre a terra. As ilhas vão se acabar, a terra vai ser dividida e vai ser tudo destroçado. Podem ser meteoros. A descrição da grande meretriz. Capítulo 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Muitas águas, muitas águas significa muitas pessoas, muito poder, é uma hipérbole, é um exagero, é de algo grandioso. E com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada, uma besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Lembramos que mulher representa a igreja. Falamos isso. Quer dizer, agora ele sai do céu, ele vai para o deserto. Lembra que nós falamos da igreja que estava no deserto? Ele vê ali também uma mulher montada numa besta escarlate. Versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, ou seja, de poder, de glória, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fonte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha só aqui, versículo 6. Na sua fronte achava-se escrito em um nome, versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiras? Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e a besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste não era e não é, e está para emergir do abismo, caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não era, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tens estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ponto. João se admira com o que vê. O anjo explica para ele dos reinos que ainda iriam acontecer, porque não eram daquele tempo. São reinos que vão estar, reis e políticos de países que vão ter autoridade no momento do Apocalipse, não é aquele. E ele coloca 1 hora, ou seja, vai ser por pouco tempo que eles vão reinar. E ele coloca até países que vão aparecer, mas que vão perder poder. Tem esses um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Quer dizer, são reinos que vão dar com a mulher autoridades do anticristo, legalidade do anticristo, para fazer tudo que fazem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Aleluia. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda:
As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, lembra que eu falei? São multidões, nações e línguas. Que Deus tenha misericórdia. Os 10 chifres que viste, esses odiarão a meretriz, e farão devastada, despojada, e lhe comerão carnes e o consumirão no fogo. Ou seja, o governo sempre não vai gostar da meretriz que é a igreja. Sempre não vão ser afiadas. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem, a um deem a besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste a grande cidade que domina sobre o rei da terra, que é Jerusalém. O anúncio da queda da Babilônia. Depois dessas coisas, vi descer do céu, quer dizer, ele vê, depois de tudo que ele vê, né? A meretriz, ele descreve, o anjo descreve exatamente quem é a meretriz. Ou seja, a meretriz é a mulher, juntamente com reinos políticos que vão se juntar, a mulher prostituta, que vai estar com uma multidão de povos e nações, em nome de Deus, que vai dar poder ao anticristo, juntamente com 10 chifres, que são 10 grandes potências mundiais, que não vai gostar da igreja, a meretriz, mas vão se juntar para apoiar o anticristo. Que Deus tenha misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 18. O anúncio da queda da Babilônia. Depois dessas coisas, que ele vê a descrição da meretriz, né? Agora ele vai ver a queda. Vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Meu Deus! Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Retirai-vos dela. Eu vou ler aqui de novo, não sou eu falando não. Ouvi a voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Está repreendido em nome de Jesus. Porque os seus pecados, versículo 5, se acumularam até o céu. Você é cúmplice se participa desses cultos a bodes. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Você acha que vai ficar impune? Não, glória a Deus. Versículo 6, dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturar dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como a rainha. Viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. É o que elas dizem. É o que acreditam essas igrejas poderosas. E eu não estou falando de uma igreja que é próspera, não. Eu estou falando de uma igreja que é prostituta, que prostitui o culto, como nós já vimos no princípio. Prostituiu o culto, prostituiu a forma de servir a Deus, barateou a regra moral, barateou o sagrado, rebentou com tudo que é sagrado, está tentando humanizar a igreja cada vez mais, colocar a igreja mais no nível da terra. E ela acredita que ela vai ficar impune? Não vai nada, meu irmão. Por isso, versículo 8, em um só dia sobreviverão os seus flagelos.
morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que igreja, além de denominação, são pessoas, tá? São as pessoas que se prostituíram, que se prostituem, que largaram o que é santo, que largaram o que é reto, que largaram o caminho correto de Deus e acreditando que vai ficar impune. É ruim, hein? Por um só dia vai vir morte, pranto e fome. Já vimos que nós já estamos terminando o Apocalipse, né? Ele fala sobre os flagelos, ele coloca agora qual vai ser o final dessa igreja imunda, prostituta, que eu não chamo isso nem de igreja, chamo de movimento, de homens que brincam com a fé, que brincam com as pessoas. E se há esses homens, é porque existem pessoas. Deus seja louvado. Versículo 9. Os lamentos dos admiradores de Babilônia. Ora, chorarão, lógico que vão chorar, né? E se lamentarão sobre ela os reis da terra, e com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando vieram a fumaceira do seu incenso, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade de Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Versículo 12. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos, e até almas humanas. Aqui mostra tudo aquilo que essa igreja prostituta vai oferecer para os reis, já oferece. Isso aqui é uma simbologia de todo o poderio. Deus tem misericórdia de nós. Versículo 14. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Versículo 15. Os mercadores dessas coisas que por meio dela se enriqueceram, e conservação de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada de tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram o pó sobre a cabeça e, chorando e prantearam, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência. Porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Aleluia! É o nosso dia da vingança. Ou seja, aqui nós vimos que primeiro será julgada essa meretriz, depois os reinos serão julgados. Ele coloca que quando vê que a situação vai ficar ruim, eles vão sair fora os poderosos, que já não gostavam da meretriz, como nós já vimos no capítulo 17. Versículo 21. Então um anjo forte levantou uma pedra com grande pedra de moinho, arrojou-se e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará,
e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos, de todos que foram mortos sobre a terra. Amém? Quer recapitular o 18? Glória a Deus. Capítulo 18 é a descrição da queda dessa igreja meretriz, que vai dar em quê? Versículo 8. Morte, pranto e fome. Acabou. Versículo, eu gostei muito do versículo aqui, interessante. Versículo 7. Quanto a si mesmo se glorificou, quer dizer, ela mesmo se glorificou, não é Deus, né? E viveu em luxúria. Dá-lhe em igual medida tormento e pranto. Ou seja, luxúria que ela viveu, é tormento e pranto. Porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha. Ponto. Viúva não sou. Ponto. Pranto nunca hei de ver. Essa quer dizer, ela se glorifica, se acha poderosa, se acha a rainha da cocada preta, como eu falo. Só que não. Os próprios governos que vão apoiá-la vão largá-la. Vão vê-la de longe, que nem os marinheiros de longe vão ver. E ela será destroçada. E ela foi a grande vergonha e a perseguidora de grandes santos. Versículo 20. Exultai sobre ela. Glória a Deus. Aos céus. E vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Aleluia! Quanta vergonha nos fazem passar, quantas percalços. Quando nós falamos que somos pastores, as pessoas já nos olham com uma cara virada, crentes. Hoje, nossa, em muitos locais estão de vergonha. Pastor, é pastor. Já pensa que é dinheiro, rico, está roubando, pega o dízimo. Deus me livre. Deus me livre. Exultai, santos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, vamos recapitular? Eu vou recapitular, você vai entender rapidinho. Capítulo 15. João do céu vê o céu e vê exato momento em que os 7 anjos saem para agir na terra com as 7 taças da ira de Deus, com os 7 últimos flagelos dos últimos momentos da terra. Capítulo 16, ele descreve cada flagelo. Capítulo 17, ele descreve exatamente quem é a meretriz, a prostituta, é a mulher, os reis, a mulher, muitas águas, muitos povos. Ele explica exatamente cada um dos povos, os governos, com a igreja prostituta que vai montar. E sobre eles vai ter o falso profeta e vai ter o anticristo. 2 poderes terríveis. E que a igreja vai ficar cada vez mais rica, mais poderosa. Vão usar a marca, vai fazer de tudo. Que bobeira. A frase que eu... nada a ver. O importante é Deus. O importante, lógico que é Deus, é pregar. Nada a ver. É muito tradição. O importante é o evangelho. Isso aí. Não é? É isso aí. Só que não. Então, no 17, ele descreve essa meretriz como ela é. No capítulo 18, mostra a queda dessa Babilônia, que vai se esborrachar todinho. Ainda acha que é a rainha da cocada preta. Se acha a única garrafa de água no deserto. Entenderam? 15, João do céu vê os anjos saindo para os flagelos. 16, todos os flagelos que minha esposa, a pastora Marta, lindamente já está descrevendo aqui para você. 17, descreve a meretriz, muitas águas, né? Sabemos que é mulher é a igreja, já falamos sobre isso. E os governos, ele descreve cada governo. João fica assim, ó, e os anjos, são governos que não vão
aparecer. Naquela época não podia ter. Naquela época não tinha Estados Unidos, Brasil, não existia. Então, ele fala, são governos com a mulher, que é a meretriz. Capítulo 18 é a queda dessa meretriz. E, logicamente, que o governo, ó, os homens vão se afastar para que ela se arrebente sozinha. Ufa! Glória a Deus! Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é. Continua nos dando entendimento da Tua Palavra e abrindo a nossa visão do livro do Apocalipse. Não nos deixe, Senhor, sermos enganados por Satanás quando diz que não devemos estudar o Apocalipse porque é complicado. Não devemos estudar porque nós não vamos entender. Senhor, já ministro esse estudo há 18 anos na nossa igreja, uma vez por ano. E tenho certeza que daqui, nessa noite, desses seminaristas e pastores, eles vão dar continuidade a esse legado, ministrando esse estudo. Espírito Santo de Deus, abençoa a vida de cada um que está ouvindo pela primeira vez, ou aquele que já viu por tantas outras vezes. Abençoe cada um da mesma maneira. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe aceitar esses movimentos loucos, nos ajude a estar firmados na Tua Palavra, na simplicidade da Tua Palavra. Mesmo que sejamos chamados de quadrados, redondos, retangulares, não nos importa, Senhor, porque nós sabemos que a mensagem da cruz é para aqueles que querem renúncia e uma vida íntegra no Evangelho. Nos ajuda a estarmos de pé diante do mundo e curvados diante do Senhor. Nos dá uma noite na Tua presença. Retira das vidas todo espírito de perturbação, das mentes e dos corações. Dá ainda nessa noite uma noite de paz, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu te abençoo como ministro e sacerdote do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja abençoada diz...